Fala aí, eu sou o Marcelo do Responde Aí. Agora vamos bater um papo sobre diagrama de fases. Para a gente chegar até o diagrama de fases, é muito importante a gente entender o que é um fator chamado densidade de fases, beleza? A densidade de fases está relacionada com a proximidade entre as moléculas em cada um dos estados físicos. Então, olha só. Quando a gente tem um composto sólido, a gente diz que ali o composto está exercendo de forma bem intensa as suas interações intermoleculares, certo? Quando o composto está na forma de um líquido, ele tem interações intermoleculares que a gente vai dizer que elas são mais ou menos, ok? E quando a gente tem um composto no estado gasoso, ele tem interações intermoleculares mais fracas, quase nulas. Por quê? Porque as moléculas estão afastadas. A proximidade da molécula, uma da outra, vai ditar para a gente o nível de intensidade da força da interação intermolecular que existe, ok? Então, olha só. E se as moléculas estão próximas, quer dizer que eu tenho uma densidade de moléculas, uma densidade de fase alta. E se eu tenho as moléculas afastadas, eu tenho uma densidade muito baixa. E se eu não tenho nenhum nem outro, eu tenho uma densidade mais ou menos. Beleza? Então, agora que a gente já viu um pouquinho sobre densidade de fase, certo? Queria lembrar, né, que tem um outro ponto, né, de mudança de fase que a gente fala muito pouco, que é o ponto de congelamento. Que, por exemplo, é a temperatura em que a água, certo? Ela entra em equilíbrio com o seu estado não gasoso, mas seu estado sólido, né? Olha que engano aqui. Seria seu estado sólido, onde ela está indo do líquido para o sólido, e essa temperatura ela fica constante ao longo da mudança de fases. Assim como acontece também quando ela está mudando, né, de líquido para gás. Mas de líquido para sólido isso também acontece, a temperatura fica constante ao longo de toda essa mudança de fase. A gente diz que ali tem um equilíbrio, ok? E toda e qualquer variação de energia, ela é dada para a mudança do estado do equilíbrio, para deslocar o equilíbrio, e não deslocar, alterar a temperatura. Beleza? Então agora a gente vai ver como é que funciona o diagrama de fase e onde isso se encaixa com os equilíbrios físicos das mudanças de fase, tá bom? Então aqui um gráfico típico de diagrama de fases, ele sempre vai ter uma cara mais ou menos assim, ele pode ter uma curva um pouco mais para cima, um pouco mais assim, essa aqui pode ser mais inclinada, isso aí é o de menos, tá bom? E é sempre importante saber que essa primeira curvinha aqui, mais em cima, é a curva onde a gente tem a região onde um composto é sólido. Essa curva aqui em cima no meio é a curva onde tem composto no estado líquido. E essa curva aqui é a parte da curva onde a gente tem o composto no estado gasoso, ok? E entre essas curvas, o que a gente pode ver? O composto, quando ele está entre uma região e outra, se ele estiver num estado que seja exatamente intermediário, a gente diz que o composto está num estado de equilíbrio entre a fase, por exemplo, líquida e a fase gasosa. Se eu tenho um outro estado de equilíbrio aqui, eu posso dizer que esse estado é um estado de equilíbrio entre a fase sólida e a fase gás. E por último, e não menos importante, eu posso ter um outro estado de equilíbrio, onde eu posso ter o composto em equilíbrio entre a fase de sólido e a fase líquida. Tá? E, mais importante, existe aqui um ponto triplo que chama a nossa atenção. No ponto triplo é um equilíbrio entre as três fases, ok? Mas é basicamente isso que a gente costuma ver num diagrama, tá bom? A gente consegue também ver como variações na pressão vão afetar esse equilíbrio. Geralmente a gente vê que o aumento na pressão, né, por exemplo, no equilíbrio entre líquido e gás, faz com que a temperatura de ebulição, né, a temperatura onde acontece esse equilíbrio das fases, vai sendo cada vez maior. Quer dizer, então, que quando a pressão aumenta, a temperatura do ponto de ebulição ela vai sempre aumentando. Já o ponto de congelamento, né, que é do líquido para o gás, essa curva aqui às vezes muda muito a forma com que ele fica. E isso tem a ver também com as variações de densidade das fases que fazem com que essa curva possa ser mais inclinada, menos inclinada ou até praticamente perpendicular. Tá bom? Bom, é isso aí, galera. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.